A Bíblia é a referência de todo aquele que crê em Deus. A Bíblia é a referência espiritual neste mundo. Mas ao estudá-la, muitos fazem muitas confusões. Principalmente, triste que pareça isso, os teólogos. Os teólogos, eles saem a vasculhar as escrituras sagradas, saem a vasculhar traduções, saem a vasculhar a origem de palavras, saem a vasculhar confirmações históricas. Eles saem a fazer um monte de coisas assim, e que no fim da história atrapalha mais do que ajuda. A eles mesmos, é claro. Aos outros também, claro, também. Mas a eles é terrível, mas isso é verdade. Atrapalha eles. Atrapalha porque a prova de que atrapalha, né, é porque eu já conheço, assim, algumas histórias, né, de teólogos, que pessoas que estudaram a palavra de Deus como livro histórico, pessoas que foram buscar comprovação histórica do conteúdo bíblico, e se decepcionaram, né, se decepcionaram com muitas coisas, né, e acabaram invalidando a Bíblia. Eles, né, acabaram invalidando as Escrituras, acabaram invalidando aquilo que tinha de mais precioso, de repente agora já não é mais precioso, né? É o homem querendo entender as Escrituras Sagradas com o seu entendimento, com, com aquilo que ele conhece, com o seu conhecimento, seu nível de conhecimento, né? E nós somos muito limitados. Isso não é uma, como é que eu digo, uma deficiência. Eu acredito que é falta de oportunidade mesmo, né? Você vê, na idade que você ou eu temos, nós tivemos oportunidade na vida de aprendermos uma série de coisas. Essa vida acabou sendo abreviada por Deus, então abreviou-se também a nossa capacidade de absorver conhecimento, até porque esse limite de tempo que nos foi estabelecido, né, não nos dá condição de ir muito longe. A gente tem aí o período da juventude, o período de média idade, depois mais idade, e até que vai chegando envelhecendo, aí chega um momento que a pessoa vai morrer, né? Esse tempo é muito curto para absorver tanto conhecimento, né? Para ler livros, absorver pesquisas, né? Desenvolver pesquisas, analisar as coisas que tem lido, meditar sobre as coisas que tem lido, que tem conhecido. O tempo acaba sendo curto para tudo isso, né? Então, o homem tem as suas limitações, e essas limitações estão nesse nível. Então, quer dizer, quando o homem sai para pesquisar aquilo que outros homens já escreveram, coisa semelhante, que também tiveram estas mesmas limitações, né? Eles não tiveram a oportunidade de avaliar as escrituras como um todo. Eles não tiveram a oportunidade de uma análise perfeita, né? Porque é impossível você passar de um homem para outro, de uma pessoa, de um ser para outro, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você tem dentro de si, né? Não é possível você escrever um livro onde você revele todo o teu sentimento, todos os detalhes da sua busca, tudo aquilo que te motivou, todos os resultados encontrados. Você escreveria muitos livros para poder falar sobre isso, e quem os leria? Quem teria tempo para lê-los, né? Então, as pessoas, elas, ainda mais hoje, nos dias de hoje, onde a tecnologia, ela torna as pessoas superficiais, porque as pessoas, de repente, têm muita coisa para ver, muita coisa para absorver, e como ela não tem tempo para absorver tudo na sua riqueza de detalhes, ela acaba sendo superficial, pegando um pouco aqui, um pouco ali. Eu divulgo determinadas informações na web e para clientes,
E eu vejo, assim, eu procuro escrever o mínimo possível, ser o mais objetivo possível. E ainda assim, eu deparo com inúmeras situações onde o cliente não lê o que eu escrevi. Ele, às vezes, ele liga para mim para me perguntar algo que eu disse na mensagem, porque ele não leu. E são mensagens curtas, que de repente levaria 5, 10 minutos para ler, né? Aí você depara com a Bíblia. Você não consegue ler a Bíblia em 15 minutos. Para ler uma Bíblia inteira, quanto tempo se leva, né? E você tem as suas atividades do dia a dia para fazer, que você não pode dedicar todo o seu tempo na leitura. Você tem que ir lendo e fazendo outras coisas paralelamente. Além do que, tem o desgaste de você ler, né? Então, quer dizer, você não consegue ler tão rapidamente. Aí as pessoas começam a ser superficiais, né? As pessoas começam a ouvir pregadores, né? E começam a transformar em verdade as palavras de diversos pregadores, dependendo do testemunho que eles dão de suas próprias vidas. Isso às vezes serve como uma forma de validar aquilo que eles falam, né? Uma coisa, na verdade, não tem nada a ver com outra, né? Mas tem muita gente que utiliza isso como referência. Então, os teólogos, quando eles ficam buscando validar as escrituras, eles se decepcionam com uma série de coisas. A primeira delas é que a Bíblia não pode ser comprovada. As pessoas não conseguem provar que Deus existe fisicamente, mas também não conseguem provar que Deus não existe. As pessoas não conseguem dar valor às escrituras pelas pesquisas históricas, mas as pessoas também não conseguem invalidar as escrituras pelas pesquisas históricas. E aí se torna um problema sério para muitos, que não conseguem, de repente, ter a visão correta das escrituras, no meu entendimento. A Bíblia nunca quis, Deus nunca quis, através das escrituras, comprovar no mundo material as coisas que ele falou. Nunca quis. A Bíblia, ela é exclusivamente um livro espiritual. É Deus falando ao ser humano, ao ser que ele criou. O objeto de estudo é individual. A informação, a absorção daquilo que Deus quer falar para você é individual. Existe o segredo para entender as Escrituras, que é entender que ela é um livro espiritual. É o Espírito de Deus falando ao Espírito do homem, que ele deu, que colocou no homem. É Deus, o ser, Deus, falando para o ser homem. É isso aí. É isso aí. Então, nesse contexto, a Bíblia se torna como o Espírito é, né? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito. Então, onde a Bíblia, ela é letra, mas para você entendê-la e absorvê-la, você tem que considerar a letra, mas partir para um campo mais elevado, um campo espiritual. Para entendê-la tem que ser assim. Se você sai dessa situação, você se depara com as informações que não podem ser comprovadas. Cientistas têm muita dificuldade de entender as escrituras. Eles pesquisam ali matéria, informações históricas, informações de pesquisas, informações de ciência,
né? A ciência que é dele, né? A ciência que ele alcançou, né? Ciência quer dizer o quê? Conhecimento, né? Então, ele pesquisa nesse nível. E nesse nível, ele muitas vezes não encontra as respostas. Por quê? Porque o conhecimento, a ciência de Deus é algo que transcende tudo isso. Tudo isso. Deus, de repente, abre os olhos do ser humano nesta vida, ele olha e está vivo. De onde eu vim? Como é que eu estou aqui? Abri os olhos e agora vou começar como? Por onde? Para onde eu vou? Aí, o cara, nesse mundo, na verdade, assim, a criança, o bebê, eu acho que ele tem uma grande percepção, uma percepção maior de determinadas coisas que ele não entende, né? E na medida que ele vai crescendo, vai se envolvendo e conhecendo pessoas, ele vai se tornando uma pessoa mais, como é que eu digo, material, né? Mais material, porque ele começa a se agarrar às coisas que existem. As coisas que existem. Mas bem. A Bíblia é, então, um livro espiritual. Você não consegue comprovar muitas das coisas escritas na Bíblia. Muitas delas. Não consegue. Você consegue comprovar determinados lugares, países que estão citados ali, você consegue comprovar que eles existem aí, né? Mas há determinadas informações que você não consegue comprovar. Agora, como eu disse, Deus não teve o propósito disso. Por que que não? Deus nos teria dado as Escrituras em outro tempo. Deus nos teria dado as Escrituras, de repente, no tempo em que foi inventado a gráfica. Teria sido mais simples, né? As Escrituras, bastaria Deus escrever, até com o seu próprio punho, como escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra, conforme diz as Escrituras, né? Ninguém tem comprovação disso aí, mas é o que diz as Escrituras, né? E Deus poderia entregar isso para algum homem e falar, toma, leva para a gráfica, agora multiplica e distribui para o mundo. Foi assim que aconteceu. Porque isso seria muito material também, né? Seria muito material, né? A Bíblia relata fatos, ou fatos do ponto de vista da revelação, fatos do ponto de vista da revelação bíblica, entenda isso. Então a Bíblia revela aí essas coisas num tempo em que gráfica, correio, carro, velocidade de informação, nada disso era divulgado. Para e pensa, para pensar um pouquinho, vá para o interior, vá para algum lugar longe dos acontecimentos, vá para um lugar onde não tenha internet, um lugar onde não tenha celular, vá para lá. E quando você estiver lá, busque olhar ao seu redor e não ver nada. De repente não vê nem ser humano. Você é uma casinha ou é uma pessoa que está ali vivendo num determinado lugar. E você ouve aquele silêncio. Tem nada ao redor. Mas nos diversos cantos do mundo as coisas estão acontecendo. Mas você não tem ali informação nenhuma. Mas as coisas continuam acontecendo. Esse tempo que hoje você viveria isso por escolha, houve um tempo no passado, e que não está muito longe dos dias de hoje, em que não existiam notícias, não existiam rádios, não existiam TVs, não existia internet, não existia e-mail, não existia celular. Não está muito longe disso, não. Se você voltar 1000 anos atrás, que é mais ou menos a metade do tempo entre hoje e o tempo que o Senhor Jesus Cristo viveu, era um tempo que as coisas aconteciam e você só sabia quando estava perto de você. Volta 2000 anos atrás, 2015,
para ser mais específico, que é o ano que nós estamos, e já que a história dividiu o tempo, né, entre antes e depois do Senhor Jesus Cristo, note-se que isso já é um detalhe importante, né, o mundo dividindo o tempo entre antes e depois do Senhor Jesus. Olha que isso é importante. Então você vê, lá naquele tempo do Senhor Jesus Cristo, ali não existia nada dessas informações. As coisas aconteciam aqui. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, um evento importante que a Bíblia revela que aconteceu. O Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro. Imediatamente, no momento que aconteceu, quantas pessoas assistiram este acontecimento tão importante? Se nós compararmos os dias de hoje, um evento como este teria se propagado instantaneamente para o globo terrestre. Enquanto que naqueles dias passados, isso não aconteceu. A cidade vizinha não soube que isso aconteceu, a não ser depois que alguém comentou algo sobre o ocorrido. E dependendo de quantas pessoas comentaram isso, e dependendo do tipo de informação que existia na época da pessoa, que a pessoa tinha a respeito do assunto, a pessoa pode ter levado o assunto distorcido. Aí aquele que ouviu deve ter saído e perguntado para várias pessoas, né? Como é que aconteceu? Como é que aconteceu? Como é que aconteceu? Saiu perguntando para várias pessoas. Pessoa que teve interesse no assunto. E assim, várias pessoas foram comentando. Uma ouviu falar, outra esteve lá, outra e tal. E a pessoa foi e somou essa informação para que nós hoje estivéssemos aqui disponível para nós. No decorrer do tempo, no momento que as escrituras eram escritas, não tinha como duplicar fielmente a cópia daquilo que era escrito. Homens chamados escribas escreviam e reescreviam os textos. Aí os teólogos costumam, usar, eu, antes de conhecer as escrituras, também usava isso como argumento, né? Mas então eles mudaram, botaram os pretextos, os preceitos que eles quiseram, escreveram o que eles quiseram, e então a Bíblia é um livro de homem. E eu, nesse pensamento, até ignorava as escrituras sagradas. Mas chegou o momento em que eu li. Chegou o momento em que eu li, e eu passei anos lendo, estudando, aprendendo. Não adiantava eu perguntar para as pessoas sobre o que eu estava lendo. Quando eu perguntava, eu me decepcionava. Porque muitas coisas que eu perguntava, eu não conseguia entender da mesma maneira que eu tinha lido. Então eu falava assim, bom, se a pessoa está certa naquilo que ela me falou, eu preciso estudar mais. Aí eu ia estudar mais, para compreender. Continuava estudando, para compreender. E nisso, foi uma luta aí durante muitos anos para eu poder, hoje, ter a segurança de falar alguma coisa, como eu estou falando agora. Né? Então, chegou o momento em que eu compreendi que as Escrituras é um livro espiritual. É um livro que você não pode comprovar o conteúdo dele, materialmente, historicamente. A Bíblia é um livro que você prova espiritualmente. A Bíblia é um livro que você prova dentro de você, no seu coração, analisando, ponderando coisa aqui, coisa ali, um pouco aqui, como diz as Escrituras. Um pouco aqui, um pouco ali, você vai colhendo informação, junta essas peças, medita sobre elas, e então você vai conseguindo alcançar entendimentos. O mais interessante é que todos esses entendimentos confluem no entendimento simples da palavra de Deus. Como o corpo humano, que você vê trilhões de células e você não saberia explicar a função de cada uma delas, mas você consegue explicar o ser humano que você está vendo. Ele é alto, é baixo, é moreno, é claro.
tem barba, não tem, é mulher, tem cabelo comprido, é homem, tem cabelo curto, e assim por diante. Você pode avaliar essas coisas dessa maneira depois de entender. Da mesma maneira as escrituras, você vai lendo e vai absorvendo conhecimento, absorvendo. Chega um momento que você entende, gente, a mensagem de Deus é simples. É simples. Não há nada de complicado nem sofisticado para entender. Mas só é possível entender se eu conhecer o todo. Porque estas coisas, na medida que eu vou conhecendo o todo, eu vou fundamentando o meu raciocínio. No meu coração, eu vou tendo a certeza. No meu coração, isso vai se solidificando, vai criando bases sólidas, fundamentos sólidos. E isso vai te proporcionando algo que é inexplicável. Só dá para se sentir. Eu digo para você hoje, pelas escrituras sagradas, por tudo que eu li, eu sei que Deus existe. Eu sei que Ele é real. Como você sabe isso, João Carlos? Eu poderia ficar aqui dissertando, falando um monte de coisas. Mas no meu coração eu sei que é. E que eu não sei como explicar isso para você de forma que seja cabal, que seja uma maneira que você possa ouvir e dizer, João Carlos está falando a verdade. Eu não tenho essa palavra mágica. Agora, se você abrir as escrituras e começar a ler tudo, sem fazer pré-análise de coisa alguma antes de concluir. E depois que você lê todas as escrituras, você parar para meditar sobre tudo que está sendo dito ali, sobre como está sendo dito, sabe? Você deixar aquilo ali com você, de modo que você vá digerindo, sabe? Você vai conseguir chegar a muitas conclusões importantes. A pregação do evangelho que você tem ouvido é interessante compreender isto. Lá no livro do Apocalipse fala que João engoliu um livro e que esse livro, no princípio, ele era doce como mel e que no fim até amargou. As escrituras sagradas têm, assim, um sentimento deste. Se eu ouvir falar sobre salvação, se eu ouvir falar sobre o amor de Deus. E aí você começa, vai lá e abraça as escrituras. Quando você abraça e começa a ler, você para e pensa como um dia eu pensei, então para mim não tem solução. Aí você começa, continua estudando, e tem solução para mim também. Então, essa digestão que você vai fazendo ali, sabe? Eu penso que é semelhante assim. Existem coisas que a gente ingere quando nos alimentamos, que tem um bom paladar, mas que fazem mal para o organismo. E fazem mal, pura e simplesmente. E existem outras que você ingere, tem um bom paladar, mas dá um sentimento ruim, mas traz grandes benefícios para o corpo, né? Então, é tudo uma questão pura e simples de compreender isto. As escrituras sagradas não têm o propósito de ser um livro histórico. As escrituras sagradas não têm o propósito de ser comprovada pelo que se estuda no mundo contemporâneo. Não tem esse propósito. Todos os que procuram, de alguma maneira, compreender com o seu próprio intelecto as escrituras, não conseguem. Todos os que tentam, de alguma maneira, compreender a escritura com o seu próprio conhecimento, não conseguem. Não conseguem, porque o conhecimento nosso é limitado. E aí a pessoa não consegue compreender. A pessoa só começa a compreender as escrituras quando ela começa a abandonar o eu. É tipo assim, eu vou ler as escrituras. Não importa o que eu sei, não importa
não importa o que eu já fiz, não importa o que eu pretendo fazer. Deixa eu ler as Escrituras, deixa eu saber o que há ali. E deixa isso começar a fazer parte de você. Deixa começar a fazer parte. Deixa começar aquilo ali dentro de você, sabe? Isso vai vir na sua mente enquanto você for deitar sua cabeça no travesseiro, isso vai vir na sua mente. Quando você parar para pensar, quando você estiver conversando com as pessoas, essas coisas vão começar a vir na sua mente, tudo que você leu. Se dê tempo, porque isso pode levar 5 anos. Isso pode levar 6 anos. Isso pode levar 10 anos. Não adianta querer ser imediatista e querer entender as Escrituras o ano que vem. Bobagem. Não creio que você vai conseguir. Não creio. Creio que você, de repente, pode até decorar a Bíblia. Observa isso. Acredito que você consiga decorar a Bíblia. Dependendo do tipo de capacidade que você tem, né, de leitura e tal. Você pode até conseguir pegar a Bíblia e sair como recitando versos e tal. Mas compreender no seu ser o que significa, só o tempo vai trazer isso a você. Só o tempo. É um crescimento de todo dia. É um crescimento de todo dia. Então, estudar as Escrituras Sagradas vai te ligar ao mundo espiritual de Deus. Ao mundo espiritual de Deus. Vai te ligar a Deus. Vai te dar condição de saber coisas que hoje você não imagina. Vai te tornar capaz de realizar obras que você não imagina. Até fazer um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui. Parece pouco, mas fazer um vídeo como esse, sabendo que o mundo inteiro pode estar me assistindo, pode ser algo do tipo, dar a cara para bater. Mas você vai começar a se sentir forte para fazer essas coisas. Porque isso vai criando dentro de você a condição para isso. E não importa o seu nível intelectual, não importa o seu nível de cultura no mundo, é do mundo. A cultura que Deus quer trazer para nós é algo que está acima, muito acima do conhecimento humano, muito acima do conhecimento do mundo. Porque o mundo não tem nada a ver com Deus. Nada. O mundo reflete as coisas que Deus criou. Mas o comportamento do mundo não reflete Deus. Não reflete. O comportamento do mundo só dá o claro entendimento da longanimidade de Deus. Da longanimidade de Deus. Ao ver as Escrituras e todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para nós, e como nós nos afastamos dessas coisas. Como nos afastamos. E que no fim, se nós formos olhar as Escrituras, nós vamos ver que são preceitos que nunca poderíamos ter nos afastado. Nunca poderíamos ter nos afastado. Para poder viver feliz. Viver feliz. Diga-se de passagem, o entendimento disto foi o que me motivou a ler as Escrituras. Eu li o Sermão da Montanha, e quando li, eu tive um preceito, um entendimento naquele momento ali. Se o homem vivesse conforme o que está aqui, o mundo seria outra coisa. Então eu me dispus a viver conforme estava ali orientado. E nisto acabei descobrindo muitas outras coisas pelas Escrituras Sagradas e acabei lendo toda a Escritura. E hoje está aqui falando as coisas que estou falando. Muita história, muita coisa se passou. E eu quero, então, te convidar a ler as Escrituras. Desprezar tudo que você tem ouvido falar a respeito da Bíblia. Tudo. Despreze tudo.
Não importa se você é cristão há não sei quantos anos, não importa se você não conhece nada da Bíblia, não importa se você já leu a Bíblia 3, 4 vezes, não importa nada disso. Se você não leu a Bíblia com isenção de raciocínio, não adiantou você ler. Você vai ter que ler de novo. Você precisa de ter a paciência, sabe? Às vezes eu pego trechos para ler na Bíblia, que eu falo assim, poxa, eu já li isso aqui mais de uma vez. Mas às vezes eu paro e releio o texto. Às vezes para confirmar aquilo que eu já havia entendido, mas eu releio. Então, reler, se você já leu muitas vezes, reler, e não colocar ali o seu próprio raciocínio na hora que você estiver lendo. Deixa o seu raciocínio para o final. Quando você for analisar a Bíblia, analisa de longe. Analisa como um todo. Deixa eu te dar uma ideia da visão que eu quero dar. Quando você for analisar o conteúdo bíblico, analise como alguém que está olhando a cidade, que vê toda a cidade e considera toda a cidade, para você ter uma visão correta da cidade. Se você estiver numa rua da cidade, você não vai ter a visão da cidade. Você só tem a visão da rua. Com a mesma visão de quem contempla a terra do espaço. Quem contempla a terra do espaço tem a visão do globo terrestre, um planeta azul. Visão que quem está na terra, como nós estamos aqui embaixo, a gente não tem essa visão. Então, para compreender muitas coisas a respeito da cidade, no caso do exemplo da cidade, no caso da terra, por exemplo da terra, você vai precisar de estar olhando de cima, para você compreender a mensagem de Deus, o propósito de Deus, o que Deus quer nos mostrar, nos revelar e nos chamar através das Escrituras Sagradas. Você precisa primeiro ler tudo. Depois que você ler tudo, aí você sai do verso, sai do capítulo, sai do livro, sai dali e observa o conteúdo bíblico no todo, na sua mente, como um todo. Aí sim, você vai compreender o que é a Bíblia. E como que ela pode realmente transformar pessoas para o reino de Deus. Como é que ela pode transformar pessoas ruins em pessoas que fazem o bem, como Deus faz. A Bíblia tem esse poder. Agora, se você não fizer isso que eu estou falando, e começar a abrir a Bíblia, e olhar o verso aqui, você vai ser a pessoa que está na rua da cidade e que não vê a cidade. Apesar de compreender o que está acontecendo na rua da cidade, você não sabe o que tem a cidade. Vai ser a mesma visão de quem está na terra. Então, leia as Escrituras, procure compreender as Escrituras com esta visão. Não fique focado num verso específico. Todos os versos têm importância, todos os versos devem ser considerados. Todos os capítulos devem ser considerados, todos os livros devem ser considerados. Mas não isoladamente. Porque isoladamente, ele não vai ter o efeito no seu caráter, no seu ser, que deveria ter. Não vai te trazer o verdadeiro entendimento. Da mesma maneira que você compreender uma estrutura celular do seu corpo, não vai te trazer o entendimento do seu corpo. Da mesma maneira que você entender o conteúdo de uma célula, não te faz compreender a estrutura do órgão. Não te faz. Você sabe que o corpo é formado de células. E que existem várias estruturas celulares.
e que formam os diversos tecidos e diversos órgãos do nosso corpo. Mas você, olhando para a célula, olhando para o órgão, você não conhece o ser que tem aquele órgão. Você não conhece. Você só conhece quando você olha como um todo. E assim, para você compreender Deus, os assuntos de Deus, a Escritura Sagrada, você precisa de ler toda a Bíblia. Mas precisa olhar como um todo. O médico, para ser médico, ele vai na faculdade e estuda estrutura celular, ele estuda todas aquelas informações que o médico precisa aprender. Nem vamos entrar no mérito da questão, né? Mas raciocina comigo. Ele procura aprender tudo ali. Mas quando o paciente chega no seu consultório, para ele poder consultar, ele não fica falando de estrutura celular para o paciente. Não fica. Ele apenas tem o conhecimento que ele deve dar o medicamento X para aquele sintoma. Porque aquele sintoma que a pessoa está relatando revela um mal X. Esse mal X se combate dessa forma, porque aonde está aquele mal, a estrutura deve ser tratada dessa e daquela forma. Então, o conhecimento que ele adquiriu na faculdade, aquele monte de informação, livros e livros, meses e meses estudando, pesquisando, tornou o cara um médico. Mas ele não vai ficar citando livro para você. Ele não vai ficar citando livro para você. Certo? Ele vai te dar o tratamento. Então, as Escrituras, para que você tenha verdadeira compreensão, você precisa ter esta visão. Você precisa primeiro estudar tudo, aprende tudo, depois você medita sobre o assunto. E quando você for falar sobre o assunto, não adianta você querer ser lá só naquele versinho lá para falar. É preciso, o verso pode até ser citado, até deve em determinadas situações, mas ele tem que ter a visão do todo. Tem que ter a visão do todo. Ok? Estou sendo interrompido toda hora pelo telefone, eu vou interromper o vídeo também. E, se for preciso, volto numa nova oportunidade para falar mais sobre esse assunto. Ok? Leia as Escrituras, estude as Escrituras Sagradas, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.